Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Eu quero voltar a fazer algo que eu fazia muito tempo atrás, que é chamar vocês no ao vivo para fazer uma mini consultoria. Vocês vão entrar ao vivo aqui comigo, ligando a câmera. A gente trabalha uma consultoria rápida e assertiva. E aí você pode perguntar o que você quiser, que o matriculador tem resposta para tudo para você. Olha ela aí, matriculadora! Bom dia! Bom dia, matriculadora! Como que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom! Cara, eu fico muito feliz que tem anos que eu não faço isso, de chamar vocês assim ao vivo e vocês entrarem e a gente fazer um estrago aqui de manhã. Vai ser bom demais. Vou fechar a porta aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é MI? Sou. É porque eu acho que já te vi lá, né? Então Uhum. eu falei assim, cara, eu acho que a Rubiene é MI, que você tá sempre perguntando, tá lá no grupo, sempre ativa. Independente, gente, para vocês que estão aqui, a Rubiene é uma aluna nossa do programa de formação Matrícula Implacável, vou deixar você se apresentar, mas eu chamo aqui quem levanta a mão, tá? Então ela levantou a mão, ela foi a primeira, eu falei, então vamos embora. Vamos lá, Rubiene, se apresenta aí pra galera no primeiro passo, né? Fala da onde você é, o nome da sua instituição de ensino, se você é uma matriculadora tática, operacional ou estratégica, aí depois a gente entra na parte da pergunta. Tá. Eu me chamo Rubiene, eu sou aqui da cidade de Itabira, Minas Gerais, e sou gerente comercial da Escola de Inglês Feno Idiomas. Ah, legal. Isso. E, na verdade, eu sou gerente de mim mesma, né? Porque eu não tenho equipe ainda. Legal, legal, legal. Não tem problema não. Essa questão de você ter o cargo de liderança, mas ainda não ter um time, às vezes, aí eu vou falar por mim, tá? Às vezes Igor, eu lá atrás, quando eu sempre tive time, mas quando eu não tinha time, eu me sentia meio como se fosse quase uma fraude. Eu, Igor, não tô falando de você, tô falando de mim, né? É. Era quase uma fraude. Tipo assim, como que eu sou gerente se eu não tenho um time e etc. Aí eu vou te dar um bisuzinho que eu senti no coração de falar isso com você. Você vê que não tem nem a ver com o assunto, mas senti no coração de falar isso com você. Que é o seguinte, sai desse lugar de você se enxergar abaixo daquilo que você é, subestimando a sua capacidade. Porque você tem que entender que toda a sua jornada, tudo que você trilhou, te levou até onde você está hoje. Eu demorei para entender isso. Então, o fato de você não ter um time não determina a profissional que você é. Não Sim. determina a capacidade que você tem, tudo aquilo que você trilhou, tudo aquilo que você construiu para você chegar onde você chegou. Então, para um gestor, por exemplo, para quem é do estratégico, às vezes ele ainda não conseguiu ter verbo suficiente para colocar um time, um matriculador aí para você treinar. Eu não sei o motivo, não sei. Sim. Às vezes ele ainda fala, ele fala para você, ou ela fala para você, o Rubiene, cara, precisa de fazer mais matrícula e tal, que não sei o quê, para a gente colocar um time, etc. Então, foca na missão. Mas senta com ela ou com ele, não sei se ele está online, se estiver online ele está escutando, senta com ela ou com ele e fala assim, vamos planejar uma meta? Quantas matrículas eu tenho que fazer durante quanto tempo para você liberar a verba, para vocês terem verba, para que eu consiga fazer o meu primeiro processo seletivo, para que eu consiga fazer meu primeiro treinamento para começar a montar o time, porque isso é algo que eu quero. Foi assim que eu fiz. Por quê? Porque assim eu assumi o compromisso e entrei em acordo, em Aham. ressonância com o estratégico. E dali para frente foi só sucesso, filho. Foi só sucesso. Sim, na verdade, eu estou trabalhando aqui tem 7 meses. Ah, E eu já tinha passado um processo seletivo em outra escola de inglês. Comecei de trainee, depois sênior, aí fui aumentando para master, aí virei gerente numa outra escola de inglês, que legal. começa com N aí. E aí, ela já me contratou aqui com esse cargo, sabe? E aí, Legal. nesses 7 meses, a gente vem falando mesmo de contratar alguns trainees e tal, porque eu já venho com uma bagagem de outra escola, né? Uhum. Mas ano passado, final de ano, foi muito ruim de matrícula e tal. Esse ano, inclusive, ontem a gente fez uma reunião, ela está querendo contratar um trainee já, mas é igual você falou, metas, porque eu me coloquei uma meta esse mês, sabe? A minha cidade é uma cidade de interior, bem pequena, tem 10 escolas de inglês aqui. A gente sabe que isso não é desculpa, mas eu me coloquei uma meta esse mês e está faltando duas.
para eu alcançar essa meta. E a gente já está na última semana. Aí eu tô por aqui, né? Sonhando com matrícula. Duas tu faz hoje. Isso aí, Se Deus quiser, já tem agendas ali. não, Deus sempre quer. A pergunta é, tu quer? Lógico. Então, se tu quiser, Deus quiser, coração, preciso. tu faz. Lá em casa tem 3 me esperando. Então tu quer de verdade, né? Além de eu querer, eu preciso. Então vamos lá. A questão do querer, eu fiz um treinamento para o meu time comercial que fala muito sobre essa questão do querer. Que é o seguinte: a única coisa que você precisa para você conquistar aquilo que você coloca como objetivo é você querer. Então, o querer interno é o alinhamento do seu racional, daquilo que você pensa, com a sua mente. Aí você vai falar assim, ué, Igor, por que quando você falou mente você colocou no coração? Porque a sua mente, ela tá no coração. O alinhamento da sua mente com o seu coração, o seu cérebro com o seu coração, o seu pensamento, o seu racional com o seu emocional. Quando você alinha isso, você consegue conquistar aquilo que você, de fato, coloca como objetivo. E sempre quando você colocar um objetivo, coloca como objetivo principal o seu crescimento. Porque a finalidade do objetivo é crescer, não é o resultado. O resultado é só um fim, o resultado é só um subproduto do objetivo. Então, quando você chega e fala... Desculpa, eu coloquei o número de matrículas que eu nunca tinha feito antes, sabe? Trabalhando nesses 7 meses aqui. Legal. E aí, assistindo vocês aí, me deu um gás e eu tô quase lá. Pô, é excelente, porque existem 3 tipos de objetivo, né? Tem aquele que você já cumpriu, esse não serve para nada, porque não tem crescimento nenhum. Tem aquele que você já cumpriu, tem aquele que você depende dos outros para cumprir. Então, por exemplo, se o Igor voltar e matricular, vai ficar faltando só uma, mas se o Igor trouxer a Karen, né? Esse daí você pode até ter um crescimento, mas você depende do outro, e quando você depende do outro, está fora do seu controle, está fora do seu controle, é um objetivo ruim. E tem o terceiro tipo de objetivo, que é o objetivo que eu defendo, e é o que eu venho fazendo na minha vida, tem gerado muito resultado, que é aquele objetivo que você nunca alcançou e nem sabe como vai alcançar. Quando você traçou seu objetivo no início desse mês, ô Rubiene, você tinha uma noção de como você ia alcançar seu objetivo, ou você só colocou no coração e falou, agora eu vou? Sim, na verdade, esse número eu nunca fiz nessa escola, sabe? Mas eu sei que eu sou capaz de fazer ele porque eu já fiz em outras. Legal. Eu trabalhei em várias aí. Mas eu tracei um objetivo de ligações intensas, de deixar a agenda lotada, com agendamentos meio caminho andado, sabe? Aquele agendamento certinho, efetivo, de confirmar o compromisso mesmo de vir. E agendamento, assim, eu sou boa, sabe? Eu sei. Não é muito ruim, não. Mas o negócio é público. E aí, esse mês, a gente fez uma ação externa também, que tá com um pouquinho, assim, de assertividade. E a gente vai... Ainda tem tempo de acertar isso aí, de alinhar, sabe? Legal. Já vamos entrar na ação externa. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Qual é a meta que você colocou para você esse mês? Eu tenho vergonha, mas eu coloquei 10. Ué, mas isso daí você tem vergonha por quê? Porque a gente fica meio, o ser humano já fica meio se comparando a outros lugares, outras escolas, outras metas, de gente que faz meta de 40, sabe? Mas eu fiz de 10, porque é o contexto da sua vida. Primeiro de tudo foi que um dos maiores erros, e a rede social hoje em dia, o momento que a gente está vivendo faz isso com a gente, que a gente fica se comparando, né? Onde você fala assim, a gente fica se comparando e tal, que não sei o quê, e aí acaba que eu fico com vergonha. Se você tem vergonha da sua meta, do número que você definiu para você, fica muito mais difícil de você alcançar. Você tem que trazer isso para você. E é importante você olhar também o contexto que você vive. É importante você olhar também o momento que você está vivendo. Quando você se compara, por exemplo, que seja com um concorrente seu em Itabira. Eu tenho aluno em Itabira de outra instituição de ensino. Então, que seja um concorrente seu em Itabira. E esse concorrente seu que está fazendo 20, 30 no mês. Não importa. Não importa. Por quê? Porque você tem um contexto totalmente diferente
desse concorrente. Ou você tem um contexto totalmente diferente do Bruno, que está aqui, que eu falei. Fala, Brunão, que está viajando com o patrão, que está fazendo 40 no mês. Você tem um contexto totalmente diferente de uma outra instituição de ensino, de um outro segmento. Tem gente que chega aqui na escola de matrículas que a meta dele era 5 matrículas e começa a fazer 10 e está feliz da vida. Tem gente que a meta são 200 matrículas. E aí começa a fazer 300 matrículas e está tudo bem, entende? Então, a comparação, ela é uma dos piores, vamos chamar de veneno, um dos piores venenos que nós temos hoje no nosso dia, nos tempos de hoje. E isso tem ficado cada vez mais forte devido à rede social. Então, agora eu vou sair um pouquinho do mundo das matrículas e começar a olhar a vida pessoal. Quando você está no seu dia a dia, na sua rotina, trabalhando aí na sua instituição de ensino, em Itabira, que é uma cidade interior, você tá lá fazendo seu trabalho, igual você falou, você tem 3 te esperando em casa, aí você vai e pega passa o Instagram assim, você vê um amigo seu que estudou com você que está no exterior. Quando vem aquele sentimento ruim, é o sentimento da comparação. Então, não necessariamente é uma inveja, mas sim você se comparar e se colocar no lugar daquela pessoa sem saber qual que foi o histórico dela, o que ela passou, o que ela deixou de passar. Eu tenho um amigo, por exemplo, que hoje ele mora no Canadá. E ele sempre falava assim, né? Igor, a galera só vê as pingas que você toma e nunca vê os tombos que você leva. Ele na praça, ficou doente, quase morreu. Ele morou lá fora, na Europa, na rua, durante mais de um mês, entende? Mas ninguém sabe disso. Ele conta isso só para os parceiros, eu tô contando aqui para todo mundo. Mas você não sabe quem são, então não tem problema. Então, é você olhar para tudo aquilo que você construiu. Você já fez 10 numa outra instituição de ensino e esse foi um número bom para você. Então, você colocou nessa instituição 10. Só que Igor, eu sei que você tem capacidade para fazer 15, 20 e até mais. Eu sei, eu tenho plena consciência disso. Pela ousadia que você tem, só de ter entrado aqui, porque não é qualquer um que se predispõe a se expor. Quem se expõe com característica, eu gosto de estudar muito sucesso. Napoleon Hill, Bob Proctor, Dale Carnegie, Earl Nightingale, toda essa galera toda aí. E aí, dentro de uma das características do sucesso, a exposição, você ser uma pessoa ousada, faz com que você tenha mais sucesso. E você tem essa ousadia. Você tem um objetivo, você tem um propósito, você tem família para criar, entendeu? Então, quanto a isso, pode ficar despreocupada que 10 é fácil. Hoje é dia 27, terça-feira ainda. O mês acaba no sábado. Então, eu boto fé que se seu máximo foram 10, esse mês aí, você assume um compromisso comigo de fazer pelo menos 12? Assumo. Eu chorar aqui na live não pode não, né? Pode, pô. A Lila chorou a primeira vez, olha onde que a Lila tá. Mas obrigada. Eu tô levando isso muito a sério, sabe? Pra minha vida mesmo. E eu tô com a agenda aqui com os números bons, assim, sabe? Hoje eu vou ter atendimento, até sábado a agenda tá legal. Não vou confiar naqueles que estão pendurados. E aí né? Não vou falar que eu vou tentar, não, porque eu vou ganhar xingo aqui. Vou lá e vou correr. É isso aí. Consegue. Ai, meu Deus. Matrícula? Sacanagem. Não, minha mãe. Manda um beijo pra mamãe e vamos lá. Então, você assume um compromisso comigo de fazer 12? Assumo, meu Deus. Assumo. Comigo e com 80 pessoas? Sim, como eu Galera, vocês acreditam que a Rubiene vai fazer as 12 matrículas? Coloca aí se vocês acreditam. Vou mandar força pra ela, que eu tenho certeza. Fechou? Então vamos lá. Agora que a gente já trabalhou... Todo mundo que é da escola de matrículas, inclusive você, já sabe que eu sempre trabalho o profissional antes de trabalhar a técnica, porque 50% do resultado vem da mentalidade, que é o MCT. 30% vem do comportamento e 20% da técnica. No que diz respeito a comportamento, não tem fórmula mágica não, tá, Rubiene? Você sabe. Igual você falou, eu agendo bem. E você tem uma das habilidades que as pessoas, elas correm, que é ligar. Então, se você tem uma das melhores, uma das habilidades que hoje é mais difícil de encontrar num profissional,
Usa a lei das médias. Estava falando isso ontem com o meu time. Use a lei das médias. O que é a lei das médias? Não importa quem que você está atendendo. Igual você falou, não vou ficar contando com a matrícula que vai ir ou que vai voltar. Mas se você usar a lei das médias, não tem como você não ter resultado. É assim que a gente trabalha. Pensa no seguinte, você sabe que se você atender uma pessoa agora, ela pode não fechar. Mas o seu foco não é fechar esta pessoa. O seu foco é fazer um número de ligações, um número de agendamentos, um número de atendimentos que você sabe que no final o resultado vai vir. Então, quando você tem esses números, não tem como dar errado. Trabalha no volume, na função que você está, no momento que você está, o volume ele importa. A gente trabalha muito na parte da qualidade em si, foca mais na qualidade do que no volume quando a gente está no estratégico. Mas até o tático é volume. Então funciona mais ou menos o seguinte: o operacional, volume, para ir desenvolvendo qualidade. O tático, qualidade com volume. E o estratégico, qualidade. Porque aí ele produz volume e escala resultado ao invés de escalar problema. Show? Então pode ter certeza que você vai bater isso daí. Agora vamos falar de técnica. E com o que diz respeito ao comportamento pega o telefone, liga até o ouvido sangrar. Quando escorrer uma gota de sangue, você para. Seus meninos lá, não sei se é filho, se é filha, né? Suas crianças, sua prole. Tá Tem uma menina e 2 meninos. Então, sua filha e seus filhos estão te esperando. E eles, por mais independente da idade deles, eles sabem que mamãe chega tarde porque tá trabalhando. Eles sabem que mamãe sai cedo porque tá trabalhando, para levar pão e leite para casa. E quando você coloca isso como objetivo, não tem quem te segure, não, filho. A força da mãe, a força da mulher, ela é incrível. Então, mete bronca que já deu. Show? Agora eu vou falar de técnica. Me fala dessa ação aí pra gente trabalhar. O que você fez, como que você está fazendo e qual o desafio que você está enfrentando. A gente pegou uma ideia aí quase efetuada de uma outra franquia que a gente tinha, que tinha dessa mesma escola. É o seguinte, para resumir, a gente viu, né, que estava voltando às aulas e tal. E a gente resolveu fazer uma parceria com várias papelarias aqui de Itabira. Uhum. E aí a gente colocou um banner com QR Code, que a pessoa que compra na papelaria escaneia esse QR Code e já cai nos nossos leads aqui do Drive, né? Uhum. E aí essa pessoa, a vendedora que mais cadastrar tem R$100 aí de bônus, e a pessoa que for sorteada, ela ganha um vale-compras de R$100 nessa papelaria que ela comprou os materiais. Legal. Então, a gente fez parceria com 3 papelarias. Eu tentei 5, mas aí saíram 3. 3 papelarias aqui de Itabira. A gente estava pensando assim, é claro que a expectativa da gente estava lá em cima, né? A gente estava pensando em 40 contatos ou mais de cada uma, né? Porque as papelarias que a gente procurou foram as que mais são conhecidas aqui na cidade. E aí tá assim, 14, 12 contatos, sabe? Uhum. E hoje eu tenho uma tarefa para fazer que é desenvolver um script, sabe? Para ligações para esse pessoal aí que já cadastrou, para não deixar esfriar muito, sabe? Legal. Então vamos lá. O sorteio está marcado para que dia? Tem uns que estão marcados para o dia 9/3. E tem um dia 20/2. Tá. Você acha que está muito longe para já começar a ligar? Porque tem aquela questão também de eu falar, o sorteio ainda não aconteceu, mas você ganhou uma... Aí fica meio... A pessoa, né, cai aquela expectativa. Porque o prêmio do ganhador é R$100. Isso, R$100 em vale compras naquela papelaria cadastrada. Tá. Primeiro ponto, vamos fazer uma análise da ação para eu te ajudar? Vamos. Dá uma destrinchada em tudo aqui, tá? Quando você fizer qualquer tipo de ação, tenha uma visão macro do seu perfil de cliente ideal. Então, se você for numa papelaria, você está procurando ali pais para uma idadezinha ali entre criança e adolescente, certo? Então, esse é o seu público-alvo. Legal. Quando você faz uma ação onde o sorteio é no dia 20 e dia 20 de fevereiro é uma sexta-feira pós-carnaval,
e o outro é em março, já passou o período que os pais compram materiais. Então, Entendi. de ação, um tipo de ação que, por exemplo, você começa em janeiro, na primeira semana de janeiro, para ser sorteada ali no final de janeiro mesmo. Entendi. Por quê? Porque vai ser legal, o pai que ganhar vai ganhar R$ 100, mas muito provavelmente ele já comprou os materiais do filho. Então, já passou esse período. A pessoa que esperar o sorteio para comprar, porque as aulas, elas tem aula que começa agora dia 2, né? De Primeira fevereiro. semana de fevereiro. Então como é que o filho vai ficar até dia 20 ou até março sem material, por exemplo? Entendi. Então, o primeiro ponto é fazer uma análise geral do seu perfil de cliente ideal e do escopo da ação em si. Se é numa papelaria e o prêmio ele tem que ser algo que a pessoa sinta que ela recebeu e ganhou algo, que ela vai utilizar, a data já está uma data um tanto quanto afastada. E aí Entendi. dá uma quebradinha e pode ter sido isso também que diminuiu o número de inscrições, tá? Porque a pessoa pensa assim, pô, mano, mas vai sortear só em março. Ué, mas até lá eu já comprei. Ah, não, vou querer não, obrigado. Entende? Entendi. Aham. Um ponto positivo que eu achei muito perspicaz da parte de vocês foi colocar R$ 100 para a vendedora que mais cadastrar. Por quê? É. Porque dessa forma, aí é legal que cada vendedora tenha um link, né? Porque aí você vai fazendo. Deixa eu te mostrar. É assim, tá vendo? Ah, A gente prega lá ficou perto do legal. carro. O único trabalho que a vendedora vai ter é de falar o nome dela e falar da campanha. A pessoa já escaneia esse QR Code e já cai lá no nosso sistema de leads. Aí tem o cadastro, nome, telefone, nome da vendedora e já cai pra gente. Ótimo. Então, tendo o nome da vendedora, você vai saber se elas estão inventando ou não e tal. Uhum. Perspicaz, dá para dar R$ 100 para a vendedora que mais cadastrar ali. Tá? Além disso, os benefícios aqui da escola para quem tem interesse de fazer o curso, dependente, né? Tem o desconto promocional que a gente contou lá junto com a parceria, né? Para os Sim. funcionários. Se ela quiser, por exemplo, se você quiser pegar os R$ 100, eu vou. A taxa de matrícula é 150. Se você quiser reverter em taxa de matrícula, eu te isento de taxa de matrícula. Ou seja, na, Ah, legal, hein? na cabeça Aham. de 100, é R$ 100 em dinheiro. Mas se você quiser estudar com a gente, você está recebendo 150 ou 200. Quanto que é a taxa de matrícula? A taxa de matrícula é 410, mas eu consigo chegar aí até uns 150, por aí, 100. Então, o valor de ancoragem é 410 e o seu limite é 150. Meu Ah, limite é fazer até isento, né, Igor? você consegue isentar também? Consigo, É. consigo. Mas Então, aí a comissão você já viu, né? não, aí você não ganha. Então você não consegue. Então não faz sentido isentar. É. Então tira essa regra da sua cabeça. Não existe isenção de Né? matrícula na fenda Tá, de honra. Não existe. tá bom. Porque senão você não Aham. trabalhar de graça, pô. Nem Eu trabalha de também graça. tenho esse pensamento, eu só fiz um isento até hoje de um parente, Então, tá? não faz. Tá. Porque não é bom para você, nem bom, não é bom para a escola, nem para você. E não é bom É, para o posicionamento da região. sim. Então, eu vou colocar 150. Você pode variar entre 150 e 200. Então, você mostra para ela, olha só, a nossa taxa de matrícula é R$ 410, mas trabalhando com a transparência, a gente pode trabalhar alguns descontos e tal. E no seu caso, por você ter entrado nessa parceria, você entra na nossa melhor campanha. Então, a nossa taxa de matrícula eu consigo chegar até 150. Então, caso você queira reverter, ao invés de você ganhar os R$ 100, você ganha R$ 150 aí, que é a isenção da taxa de matrícula. Entendeu? Entendi. Aham. Esse é um ponto para você matricular as meninas lá. Só fazer um adendo, para quem acabou de chegar aqui agora e não está entendendo nada, a Rubiene, ela levantou a mão aqui na live falando, Igor, eu topo participar do Me Treina Matriculador, que é quando eu chamo alguém aleatório aqui para que a gente possa fazer uma consultoria de forma gratuita. A Rubiene é aluna do nosso programa de formação Matrícula Implacável, mas eu escolhi ela porque ela foi a primeira a levantar a mão mesmo. E ela fez uma ação na cidade dela para que ela pudesse gerar leads e fazer as matrículas. E agora ela tá trazendo as informações
da ação que ela implementou, a gente está fazendo tipo um debriefing aqui para dar um direcionamento para ela aproveitar melhor as próximas ações e essa também. Só para quem chegou agora. Então, se você chegou agora e ainda não segue Escola de Matrículas, aperta essa setinha aqui, tá? E essa setinha aqui você já pode seguir a gente, que toda terça-feira a gente está aqui. E se você tiver dúvidas, perguntas, e quiser interagir aí no chat, pode interagir também, enquanto eu estou conversando aqui com a Rubiene. Show? Bora lá. Esse é o primeiro ponto. Eu trouxe o ponto negativo, já trouxe o ponto positivo. Outro ponto, QR Code, tá? QR Code é legal, mas só que eu estava assistindo, eu faço treinamento, participo de mentoria, masterminds, etc. E eu estava vendo que o índice de conversão de QR Code na tela em eventos presenciais, por exemplo, o índice de QR Code em apresentações, a conversão dele é muito baixa, a não ser que a oferta seja muito boa. Então, o que você tem de positivo? Você tem de positivo o seguinte: a vendedora da papelaria vai ganhar uma grana se cadastrar. Então, isso é super positivo. Se fosse só o QR Code ali, sem esse incentivo da vendedora, você teria 2 cadastros. Mas não está tendo engajamento. Entendeu? Mas aí, por que não tem o engajamento em si? Porque o QR Code, ele é muito digital. Aí, essa ideia de sorteio, a pessoa se perde. Eu vou dar um exemplo. Eu comprei uma rifa de um sorteio de um carro digitalmente. E eu nem sei quanto que foi o sorteio, eu não recebi um e-mail, eu não sei quando que aconteceu, sabe? Que fica um pouco desconectado. O que funciona muito, ainda mais em cidade pequena? Você sabe quantos habitantes tem em Itabira? 100 e poucos mil? Não sei, eu vou ver aqui. 150 mil? Aqui tá dando 113 mil. É cidade pequena. Então, não é tão pequena assim, né? Que a gente tem aluno em cidade de 30 mil habitantes, 15 mil. Mas é uma cidadezinha pequena. Então, funciona muito bem. Sabe o que funciona muito bem? Urna. Urna. Manda fazer uma urna de acrílico que a pessoa vê os cupons, ou então, se for muito caro, vende papel. Na papelaria vende urna de papelão. Entendeu? Vocês têm aí? Então, urna funciona e funciona muito bem. Por quê? Porque a urna, ela traz para o inconsciente a ideia do sorteio. E o Thiago colocou urna com papelzinho. Thiago Schaefer, caraca, não tem como esquecer do seu sobrenome, não. Você era da turma 1, não era? Tenho certeza que é você. Você é lá nos primórdios da escola de matrículas. Nossa senhora, anos que eu não te vejo aqui, irmão. É você mesmo, não é? Urna de papelzinho, cara. Ah, mas está em 2026. Funciona. Funciona muito bem, principalmente nessa estrutura que você está trabalhando. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vê a urna, vem o sentimento do sorteio, vem o sentimento de que eu posso ganhar, vem o sentimento de que, caraca, que legal. O QR Code é só mais uma leitura. Então, um link também para enviar nos celulares, né? Para quem não estava com tempo de escanear o QR Code. Mas aí a pessoa ia embora, esquecia, né? Entende? Então acaba que a urna ele preenche ali, coloca e cria aquela expectativa. Dá um pouco mais de trabalho, dá um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque as pessoas elas vão colocar mais de um papelzinho, aí depois você vai pegar a urna, você vai separar, aí você vai ver os papéis repetidos e etc. Aí você vai vendo Ele falou que foi da turma da Ariane, então você foi da turma 2. Pô, bom te ver aqui, bom te ver. Vamos ver que você tá de volta. Coloca aí qual escola que tu tá, se tu tá no segmento ainda, se só veio dar um alô e visitar. Tamo junto, matriculador. A galera das primeiras turmas não tem como esquecer, não, velho. A galera lá do início não tem como esquecer, não. Então volta aí. Então a urna em si, depois dá um trabalhozinho, mas ela gera muito resultado. E a ideia da urna é você fazer num curto espaço de tempo, igual eu falei com você. Se você coloca ali na primeira, segunda semana de janeiro, você já faz o sorteio, tipo hoje, dia 27, para trabalhar os cupons 28, 29, 30 e 31, pegando esse calendário do fechamento do mês. Esse é um ponto. Outro ponto, o prêmio. O prêmio sempre tem que estar alinhado com a entrega. Então, o que você entrega? A Lila foi da M03.
o que que você entrega? Você entrega qualificação, você entrega educação, você entrega idioma. Então, o que que você pode colocar no prêmio? Você pode colocar, primeiro lugar, isenção, uma bolsa de estudo de 6 meses. Eu não sei se pode, tá? Por quê? Porque às vezes uma bolsa de estudo de 6 meses, o custo é muito alto e esse lead, que é esse cupom, no final ele sai caro. Mas só para você entender, dependendo do... Como você que tem pouco movimento, não faz muito sentido. O que eu estou conversando com você é como tático, para você entender. Então você tem que fazer esse cálculo para você ter uma projeção, para você saber quanto que vai sair esse lead no final. Porque por mais que a bolsa de estudo não saia dinheiro do caixa da empresa, mas é uma vaga dentro da sala de aula. Então, sendo uma cadeira ocupada, é menos uma parcela que entra. Então, se o seu ticket médio é R$ 200, 200 vezes 6, 1.200. Então, para você conseguir fazer uma boa ação, com um sorteio legal de pessoas interessadas, tem que ter no ruim ali, pelo menos uns 100, de 100 a 200 cupons. Porque aí o seu lead vai sair entre 10 e 5 reais, que é a média de custo de lead hoje. Ah, Igor, aqui meu lead é 2. Igor, aqui meu lead é 50. Ah, aqui meu lead é 100 reais. Isso aí tem N outras variações. Mas só para você ter uma noção. Pô, consegui 1.200 contatos. Fiz numa empresa que tem aqui na região, que tem 5.000 colaboradores e tal, que não sei o quê. Pô, legal. Aí a R$ 1 o lead. Excelente. Por quê? Porque o foco principal é a bolsa de estudo. Entendeu? Então, é o que você entrega. Aí, segundo lugar, um exemplo, material gratuito, ou isenção de taxa de matrícula, ou um curso gratuito de uma outra área, que seja. E, Benefício real, né? oi? Benefício real, né? Exatamente. Aí, terceiro lugar, R$ 100 em dinheiro. Entendeu? Entendi. Aham. Você tem 3 possibilidades. Ah, Igor, mas eu não consigo fazer isso. Pô, isenção, em primeiro lugar, isenção da matrícula e da primeira parcela. Segundo lugar, isenção só da matrícula. Terceiro lugar, R$ 100. Entendeu? Uhum. O material didático ele é pago ou ele é incluso? Ele é pago. Quanto que é o material? Tá em torno de 471, mais ou menos. Semestre ou ano? Semestre. Semestre? Aham. Então, tá. Isso para o aluno, né? Sim. Aí você pergunta para sua gestora o preço de custo do material. Então, exemplo, vamos supor que o preço de custo desse material seja R$ 150, que deve ser mais ou menos por aí. O quanto ela pega, entendeu? No preço de custo, enfim, mas eu acho pouco provável. Aí vamos supor que seja R$ 150. Pô, o material do ano dá 300. Se o material do ano dá 300 e você entrega material gratuito, entendeu? E você consegue 10 cupons, se você conseguir 10 cupons, tá saindo a R$ 30 o lead. Entende, mais ou menos? Então, quando você coloca 3 prêmios e divide isso, você tem a possibilidade muito maior de ganhar. Por quê? Porque você gera mais lead voltado para o que você entrega e a pessoa, ao invés dela pensar, vou ganhar R$ 100. Ok. Ah, mas eu tenho a possibilidade de ganhar a isenção da matrícula, ou 6 meses gratuito, ou material gratuito, ou um mês gratuito. Você vai pegar aquela pessoa que já tem interesse. Esse é um ponto. Outro ponto. Achei muito legal você incentivar as meninas. E aí você pode colocar ali para elas uma meta, ou essa de R$ 100, que eles gostam de dinheiro, e você pode colocar, além dos R$ 100, no cupom tem que colocar o seu nome. Quem fizer mais ganha R$ 100. E se a gente fizer 10 matrículas daqui, vocês ganham uma bolsa. Entende? Se a gente fizer 20 matrículas, vocês ganham 6 meses de bolsa. Para quê? Para com que elas consigam colocar um lead mais qualificado. A gente até colocou acima de 40 contatos. A gente ia dar um brinde aqui da escola, sabe? Mas não chegou a 20, a que fez mais. Uma squeeze, uma caneta. Não sei. É porque eu fico zoando, porque a gente tem caneta, a gente tem essas coisas e tal. Mas isso não agrega valor para a pessoa. A pessoa não vai se movimentar para ganhar uma squeeze, uma caneta, é surpresa. Aí vai ganhar um chaveiro. Ela vai andar com o chaveiro da Feno Idiomas? Não vai.
E eu não tô desmerecendo a sua instituição de ensino. Perfeito. Você não Aham. andaria com o chaveiro da escola de matrícula. É igual blusa de vereador, né? É igual blusa de vereador. Nem para malhar serve a blusa do vereador. Porrada na rua hoje em dia. Antigamente não tinha muito isso, né? Hoje em dia, se você sair com blusa de vereador, você toma porrada na rua. Então, só para você entender que, tipo assim, a pessoa não usaria um chaveiro da escola de matrícula, sabe? Então, Entendi. é só se o cara for muito fã mesmo. Eu sei que tem fã, eu sei que tem pessoa que usaria. Mas não faz muito sentido. Então, quando você for pensar nessa ação, é muito importante você olhar o todo. Fechou? Esses dois pontos. Então, vamos lá. Agora, vamos pensar na parte pra gente aproveitar melhor isso daí. Você tem duas opções. Ou você espera o sorteio, ou você trabalha uma antecipação. Quando você entra em contato antes do sorteio, você acaba matando o objetivo do sorteio. Uhum. Tá? Por quê? Porque pensa no seguinte: imagina você, Rubiene, você participa ali de um. Ó, vou te dar um exemplo numa outra esfera. Você participa de um sorteio de um carro. Me fala um carro que você tem vontade. Você tem carro? Não. Um carro que você tem vontade de ter? Ai, não sei, um HB20? Eu penso assim que. Cara, não tem problema não, não tem problema não. Você pode pensar no HB20, você pode pensar numa Porsche. O que você pensar e você for firme naquilo ali, você vai conquistar. Mas são níveis de consciência e devagarzinho você vai chegando lá. Porque às vezes você olha para uma Porsche e você pensa que é impossível. Mas não existe impossível para o ser humano, tá? Não existe impossível para o ser humano. O ser humano, ele é capaz de fazer o que ele quiser. Se você parar para pensar, o ser humano, hoje você voa de avião porque o ser humano construiu o avião. Hoje a gente está conversando aqui pelo telefone porque foi o ser humano que desenvolveu o telefone. Hoje você senta numa cadeira porque foi o ser humano que desenvolveu uma cadeira. Hoje você escreve com a caneta porque foi o ser humano que desenvolveu uma caneta, entendeu? Você entende que não existe limite para a capacidade humana? Então, só para abrir e fechar esse parênteses aí. Mas vamos falar do HB20. Vamos supor que você é abordada na rua e falar, vamos participar do sorteio de um HB20? Vamos. Ah, o que eu tenho que fazer? Não, tem que fazer nada, é só deixar seu nome no seu telefone. O sorteio vai ser em março e tal, que não sei o quê. Você fala, nossa, que legal. Aí passa uma semana, o pessoal te liga, oi, tudo bem, Rubem? Tudo bem. Tô entrando em contato com você devido a um sorteio que você estava participando de um HB20. Aí você vai e seu coração vai disparar, né? Você vai falar assim, ganhei. Sim. A pessoa vai Uhum. falar assim, então, o sorteio ainda não aconteceu, mas estou te ligando porque surgiu uma oportunidade aqui para você fazer um consórcio de um HB20. Olha que legal. Nada a ver. Vai ser massa, né? Você vai falar, eu vou esperar o sorteio. Você entende? Sim, entendo. Quando você entra em um sorteio, você participa de um sorteio, você tem uma expectativa de ser a ganhadora. Então, aí digamos que o sorteio tenha acontecido. O script que a gente utiliza para sorteio é mais ou menos assim. Alô, Rubiane, você vai falar assim, oi, Rubiane, oi, Rubiane, tudo bem? Aqui é o Igor, da empresa XPTO. Aí você vai falar assim, oi, pode falar. Eu estou entrando em contato a respeito de um sorteio de HB20 que você participou, tal dia, tal horário, que você preencheu lá na calçada, no calçadão de Itabira, você lembra? Aí seu coração vai disparar. Lembra, eu ganhei? Você fala, então, Rubiane, você ganhou, mas não foi o HB20, tá? O HB20, a ganhadora foi a Stephanie Borges. Peguei um nome aqui. Stephanie, espero que você ganhe o HB20 esse ano. E você também, Rubiane. A ganhadora foi a Stephanie Borges. Nós fizemos o sorteio. E a ganhadora foi a Stephanie Borges. Mas você também foi contemplada com o benefício XPTO aqui na nossa empresa. Você está podendo falar para eu te explicar o que você ganhou? Aí a pessoa ativa a curiosidade, porque ao mesmo tempo que vem ali, ela cria expectativa, vem a frustração, ela fica um pouquinho triste porque ela não ganhou, mas você fala que ela ganhou um benefício e ancora aquilo que eu ensino no MI, ancora a pergunta de continuidade. Ela vai falar, pode falar, o que é? Aí você está podendo falar? Tô. Aí você vai e explica sobre a promoção, sobre a campanha que você está trabalhando. Quando o sorteio já aconteceu. Se o sorteio não aconteceu, o que eu vou recomendar você fazer, tá, Rubiene? Eu imagino que você tem lead para trabalhar tirando dessa campanha que você fez? Eu tenho os contatos que eu pego nas entrevistas, né? Nos atendimentos aqui, eu chamo de entrevista. Tem Nos problema. atendimentos aqui da nossa escola. Tenho alguns aqui.
Tá pegando indicação de todo mundo que você atende? Todo mundo não. Eu tô com dificuldade nisso também. Módulo Leads Infinitos, tá? Lá. Aham, que outro dia. Já assistiu? Se tiver Já. dificuldade, manda lá no grupo, pô. Fala, pô, eu montei esse script aqui, tô com dificuldade e tal, eu ajudo você, tá Uhum. bom? Tá Porque bom. pensa no seguinte, ó. A estrutura do método matrícula, ela é toda encaixadinha para que no final o cliente te dê um sim. Só que você, Sim. como matriculadora, entenda que o seu principal objetivo no atendimento não é matricular. O seu principal objetivo no atendimento é pegar a indicação. Ontem a aula foi com a Ingrid. Na aula da semana passada, você participou ao vivo? Eu acho que está. Não, com a Ingrid não. Não, a da Ingrid foi ontem, da semana passada foi comigo. Participei. E a Elisana perguntou e tal, que não sei o quê. Aí eu fui e falei sobre essa questão da indicação. Que o ponto mais importante do atendimento do matriculador não é fazer matrícula. O ponto mais importante é ele pegar a indicação. Porque com a indicação você dá continuidade ao seu trabalho. Com a indicação, se você pega 30, 40, 50 indicações, você tem 30, 40, 50 novas possibilidades. A matrícula, você faz a matrícula ali, você fala, ei, ganho lá meus R$ 100 de comissão, não sei quanto que você ganha, 30, 20, 100, 200. Você ganha lá a sua comissão e aí acabou. Aí depois você tem que ir pra rua, aí depois você tem que ficar igual uma louca pensando o que que eu vou fazer. E aí, Uhum. falei no início que eu estava falando com o meu comercial, lei das médias. Quanto mais contato você fizer, quanto mais você agendar, maior a chance que você tem de bater sua meta. Por quê? Porque você entende que quanto mais você fizer, melhor para você. Então, foca ali, o método matrícula é todo encaixadinho. Então, ele é todo estruturado para, no final, o cliente te dar ali as indicações e ele pedir para se matricular. Foca em pegar a indicação de todo mundo. E peça a indicação. Não tenha medo de pedir, pedir 30, 20. Não. Você pode, tem gente que tem medo e pede só 5. É só sua insegurança e sua crença. Quer ver? Eu tenho uma estratégiazinha muito boa, muito boa. Eu vou passar aqui para todo mundo que tá um pouquinho. Se você for pedir indicação, essa nem tá no MI, tá? Mas foi o que eu falei na aula ao vivo. Eu acho que eu vi. Seguinte, eu posso perguntar para você o seguinte, ó. Ô, Rubiene, deixa eu te fazer uma pergunta. O seu perfil no Instagram, ele é aberto ou fechado? Fechado. Fechado. E então, o perfil fechado, basicamente, você aceita ali somente as pessoas que você conhece, certo? Sim. Tem quantas pessoas no seu Instagram? 200 e poucas? Tem 200 pessoas te seguem? Sim. Legal. Então, hoje você é daqui de Itabira. Itabira é uma cidade relativamente pequena, então eu considero você uma pessoa bem relacionada. Porque conhecer 200 pessoas numa cidade pequena é uma pessoa bem relacionada. Você se considera uma pessoa bem relacionada ou não? Mais ou menos. Legal. Então, mesmo você sendo mais ou menos, eu vou te falar, uma pessoa com 200 contatos é considerada uma pessoa bem relacionada. Porque muito provavelmente você está se comparando com influencers, com pessoas que têm 10 mil, 15 mil, 20 mil. Mas pensa você, Rubiene, uma pessoa que mora em Itabira, trabalha numa empresa XPTO e a sua vida é aqui. Conhecer 200 pessoas, você de fato é uma pessoa bem relacionada. É só você não se comparar com as pessoas que utilizam a rede social como trabalho. Essas pessoas, sim, elas têm muitos contatos ali. E acredite, tem pessoas ali que elas nem conhecem, porque o perfil dela é aberto. Entendeu? Então você conhece essas 200 pessoas, você aceita só quem você conhece, entendeu? Então, para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho e eu consiga ativar a campanha para você, eu não vou te pedir 200 contatos, eu não vou te pedir 50%, né, a metade 100 contatos. Eu não vou, na verdade, eu vou te pedir só 10% dessas pessoas que você conhece. Se você me indicando agora 20 contatos, eu consigo dar continuidade ao meu trabalho. Eu consigo oferecer para essas pessoas exatamente o que eu estou oferecendo para você e você gostou, igual você já me disse. E se caso a pessoa quiser, eu dou continuidade. Se ela não quiser, eu simplesmente passo para outra. E com esses contatos eu consigo ativar a campanha que eu falei com você quando eu liguei para você. Faz um favor para mim, pega o seu telefone aí e me fala qual que é o primeiro nome que você tem aí na sua agenda. Acabou. Entendeu? É uma estrutura de pedir indicação, onde você trabalha no comparação. Aqui eu ensino no MI, ela é conectada com a estrutura da metodologia.
tá? Então, você vai ver que lá no... Tem o mostre-se, que é o primeiro passo, que a gente já planta a semente. Aí depois vem o... Aí vem ali na análise de perfil, a gente já coloca outra semente. No iniciando o fechamento, a gente coloca outra semente, ultimato para as matrículas, a gente fecha as portas, e aí a gente vai e pede a indicação, que conecta com tudo isso. Entendeu? Então vamos lá, Rubiene, o que eu recomendo para você? Eu recomendo você não mexer com essa galera agora. Eu recomendo fomentar o trabalho com as meninas. Se for o caso, você trabalhar, conversar com a sua gestora e ver a possibilidade de você colocar um prêmio extra, ver a possibilidade de você incentivar as meninas a cadastrarem mais. Porque, igual você falou, você colocou a urna lá quando? A urna não, né? O cartaz lá quando? Coloquei na segunda semana, mais ou menos, de janeiro, agora. Na segunda semana, mais ou menos. Tem 2 semanas. Então, tem 14 dias. Está entrando um lead por dia em cada ponto de venda. Em cada ponto de captação. Tipo isso. Um lead por dia em cada ponto de captação não tá ruim, porque depende do movimento da loja também, né? Essa loja, ela é bem... Essas três aí são bem, assim... Em época de material escolar, a cidade inteira vai nelas. Eu tava até pensando em ir lá, sabe? Trabalhar com as meninas. Então, eu acho que nessa época do mês, agora no final do mês, não faz sentido sei lá, não. Eu acho que você, por exemplo, tirar um dia, se você ficar um dia em cada uma delas, e você abordar todo mundo e mostrar para as meninas, falar assim, ó, meninas, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma meta aqui, o sorteio vai ser no dia 20 nessa loja e no dia 3 na outra. Eu conversei com a minha gestora, eu vou colocar uma meta de 100 contatos aqui, ou 200 que seja. Se a gente bater esses 100 contatos, e aí depois, pô, a gente vê que os contatos são reais mesmo e tal, não sei o quê, a gente vai dar 6 meses de bolsa para vocês. Entendeu? E eu ainda falei assim com as vendedoras, gente, só uma dica, tá? Não precisa ser só quem pisa aqui na loja. Vocês têm o link do QR Code, cadastra todo mundo da faculdade, cadastra todo mundo de casa, grupo de família, porque a gente não vai ficar conferindo o cadastro. Quem veio, quem comprou uma caneta, quem comprou o material escolar todo. Quanto mais cadastrar, mais chance de ganhar, né? E ainda tem essa liberdade aí para ela. Você falou, é um brinde, elas não sabem o que é, e geralmente brinde é caneta, é esses trenzinhos assim, porque o nome brinde, ele dá a entender que é um negócio barato e que vai pro lixo. Brinde é... Entendi. Uhum. Então, o que você pode fazer? Colocar um número relativo que vale a pena oferecer um benefício bom. Como, por exemplo, se você for oferecer alguma bolsa, ou um material didático, ou uma isenção de matrícula, alguma coisa nessa linha, coloca um número lá, ó, 100, 200 contatos. Aí no mês que vem, você pega, no início do mês, que é quando vira o ciclo aí é mensal, acredito eu. Então, esse final de mês você vai focar em bater suas 12, virou o mês, você vai ficar um dia em cada papelaria e você vai mostrar para elas como que faz. E aí você vai ver que em um dia você vai conseguir 20, 30, 40. Porque se passa muita gente, elas simplesmente, às vezes, por exemplo, tem muito movimento. Elas não vão ficar gastando tempo falando para preencher, elas só vão atender o próximo, porque o mais importante é a papelaria. Então, você ficando ali e abordando o pessoal que está lá, falando, ô fulano, tudo bem, pô, tu quer receber um bônus e tal, que você quer em parceria da Fenon com a escola de matrículas? Com a escola de matrículas, com a papelaria. Aí, quero sim, tal, não sei o que, é só você preencher o QR Code aqui, o sorteio vai acontecer tal dia e a gente vai entrar em contato. Tá? Se você conseguir conversar com a sua gestora, dar uma melhorada no prêmio e, Igor, não consegui melhorar o prêmio, vai com esses 100 reais mesmo, mas tu ficar um dia inteiro lá e mostrar para elas que dá para fazer, um exemplo, 10 no dia, até a data do sorteio, se fizer, por exemplo, 10 no dia, vai dar 200. Se você bater esse 200, elas vão receber garantido isso. Entende? E aí você mostra para elas como que tem que ser feito. Você dá uma potencializada. Então, ações comerciais, geralmente, por exemplo, se você está fazendo uma ação em janeiro, para você colher com sorteio em fevereiro, para você colher o fruto no final de fevereiro e início de março. Não adianta você querer antecipar a ação que você mata a sua ação. E aí eles acaba que você queima os leads e você não tem resultado. Entendeu? Uhum. Fechou. Então,
falando da ação, faça isso. Pegue os contatos que você tem agora no final do mês e faz um regaço. Vê se você consegue, pelo menos para janeiro, para você bater sua meta, se você consegue algum benefício ali com a sua gestora para você ligar para quem teve na escola e não converteu. E aí você oferecer alguma coisa para eles, fazendo um follow-up legal para que essas pessoas retornem. E não necessariamente um desconto, tá? Você pode oferecer benefícios. Você pode ter curso gratuito. Vocês têm alguma coisa de EAD aí? Não, Não? não. Vocês podem oferecer um curso extra e tal. Cara, na minha visão, toda escola de idiomas tem que ter curso gratuito para oferecer. Toda, 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 toda. Não faz sentido uma escola de idiomas não ter uns 3 cursos gratuitos para oferecer. Não faz, não faz. Porque isso ajuda na taxa de conversão do comercial, isso faz com que o aluno ele continue na escola, às vezes, depois que ele encerra o curso. Isso faz com que ele tenha mais frequência na sua instituição de ensino. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava numa escola que a gente oferecia, era a escola de idiomas, mas a gente oferecia francês e espanhol gratuitamente. A gente ensinava... Não. A gente ensinava espanhol? Não. Mas tinha um professor de francês, um de espanhol, só para o curso gratuito. Por quê? Não. Porque ajudava a gente na conversão, ajudava o aluno, fazia com que o aluno ficasse mais tempo na escola com a gente, e a gente tinha lá todo o script bonitinho para incentivar esse aluno a converter ali no inglês e conhecer ali os outros idiomas, entende? Então, é muito importante que vocês tenham recursos de fechamento. Por quê? Porque esses cursos de francês e espanhol na época, eu usava em sorteio, eu usava em campanhas, eu usava para tudo. Entende? Entendo. Tá? Conversa com a sua gestora, faz uma reunião com ela, chama você na posição de tático mesmo. Chama ela para conversar, para vocês darem uma potencializada nessa campanha, entendendo que essa campanha vai gerar reflexo em fevereiro e março. Vê com ela o que pode ser feito agora para dar um up final de mês. Fala para ela que você se comprometeu com 80 pessoas, que você vai fazer 12 esse mês. E então, conversa com ela ali, fala, olha, eu tenho que fazer 12 esse mês de qualquer jeito. Como me comprometi lá com o Igor, com a escola de matrículas. Então, eu tenho tantos clientes aqui que vieram e não se converteram. O mapeamento que eu fiz é porque esses clientes se converteram por causa disso, 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 disso. Eu acho que se a gente oferecer isso, oferecer aquilo, um parcelamento maior, um benefício a mais, uma aula a mais, ou um desconto maior, a gente consegue trazer esses clientes para a escola. E eu vou pegar as indicações que eu tenho, tal, que não sei o quê, para que eu consiga trabalhar melhor aí e conseguir bater essa meta de 12. Uma coisa que você pode fazer é ligar para esses clientes que não fecharam, pedir as indicações se eles não indicaram, e em cima das indicações você oferecer desconto para eles se matricularem. Porque perguntaram ali, falaram ali, Igor, pode pedir indicação a troco de desconto? No atendimento, nunca. Mas no follow-up, sim. Entendeu? Entendi. Show? Fechou. Ajudou? Explicou ou complicou? Explicou, claro. Que legal, fico feliz. Eu me comprometi em ajudar vocês. Esse ano de 2026 a gente veio com tudo. A gente veio para arregaçar mesmo. Então a gente vai ajudar todo mundo que engaja com a gente. Todo mundo que está disposto a mudar os resultados, está disposto a bater meta de matrícula, bater recorde de matrícula. Quem tiver engajado com a gente vai estar engajado com vocês, tá? E para vocês que estão aqui e chegaram aqui de paraquedas e estão aqui pela primeira vez, essa semana a gente vai fazer mais uma transmissão onde a gente vai aplicar o método SPOC. O que é o método SPOC? É o método de alta conversão pelo WhatsApp. Se você usa o WhatsApp para matricular, está com dificuldade, os seus clientes estão te deixando no vácuo, seus clientes não estão te respondendo, seus clientes eles só querem saber o preço, só querem saber quanto é. E eu estou convidando você que está aqui para participar. Você vai ter um link, você vai cair num grupo. O grupo é silenciado. E você, lá no grupo, você vai receber o link da aula. Você vai entrar no link, você vai participar da aula, você vai receber script de abertura, o que você tem que mandar, qual a mensagem que você tem que mandar para o cliente para ele te responder, e você não ficar no vácuo. Como engajar esse cliente na conversa para que você consiga criar essa conexão com ele. Quais são as estratégias, os 5 passos
para que esse cliente ele te responda e no final você converta ele em matrícula ou em agendamento ou para a próxima etapa do funil, dependendo de como for o seu funil. Você vai ter acesso não somente a um treinamento poderosíssimo, mas também aos scripts que você vai utilizar, você consegue aplicar e bater sua meta de matrícula. Eu quero ajudar todos vocês e a melhor forma que eu tenho de ajudar vocês é entregando não somente conteúdo gratuito, mas mostrando para vocês que nossa profissão é uma profissão digna, é uma profissão que se você se dedicar e se empenhar, no final você vai ter resultado. Show?